Pois bem, gente, Christopher Nolan está de volta. E aí a gente já sabe, né? Quando Christopher Nolan lança um filme novo, tá todo mundo da comunidade cinéfila de olho nesse próximo lançamento. Sendo você um fã do Nolan ou um hater que sempre reclama da forma como ele faz os filmes, que ele é superestimado e blá blá blá. Independente de você gostar do Nolan ou não, um lançamento novo dele é sempre muito aguardado e sempre muito comentado. Então, obviamente, o lançamento de A Odisseia não passou batido desde que foi anunciado, né? Porque vale lembrar que passou por um monte de polêmicas, um monte de tretas do negócio do filme ser ou não fiel à história real e também algumas escolhas de elenco que foram bastante questionadas e também o fato da Odisseia ser um livro mais mitológico, mais fantasioso, e o Nolan sempre gosta de trazer a sua roupagem mais realista. Tem esse tanto de treta envolvido nesse filme, mas que, independente disso, o filme acabou sendo um sucesso porque é o Nolan, né? Já é um sucesso de crítica, de público, e pela primeira semana de estreia, né? Tá sendo um sucesso de bilheteria também. Mas enfim, será que merece esse holofote todo? Ou é um filme superestimado? Bom, eu posso dizer por mim, né? Não é superestimado não, é filmaço mesmo. Eu tenho questões com o filme, mas inegavelmente ele é muito bom e tá passando longe de ser esses filmes tipo Tenet, que eu esperava muito e acabei me frustrando um pouquinho. Eu gosto do filme, mas ele me frustrou um pouco. Não, aqui no caso do Odisseia é filme bom mesmo. E aí eu tenho que levantar essas questões polêmicas de início, né? Sobre ele ser mais realista do que deveria ser, eu consigo entender. Mas eu acho que o Nolan tem como é que eu posso dizer? Uma identidade própria que eu sempre acho muito interessante. Talvez não fosse a forma ideal de contar essa história, mas já que é o Nolan que está fazendo, estou interessado em ver como ele vai fazer essa releitura. Sobre a questão da fidelidade histórica, de fato não é um filme muito fiel a detalhes históricos, não. Ele tem muitas incongruências, não só na parte da narrativa, como ele também tem detalhes de cenário, de figurino, que apesar de serem muito bem feitos, não condizem exatamente com a época que o filme se passa. Ele também assume algumas liberdades criativas, né? Ele, até porque é uma adaptação, ele está adaptando algumas coisas para a visão dele sobre a obra A Odisseia, do que ele quer passar com essa obra. Então é um filme que assume várias liberdades criativas em comparação com o livro, até onde eu sei porque eu não li. Um dia talvez eu queira ler, mas eu não gosto de leitura em poesia, então eu acabei passando longe da obra original. Mas, enfim, gente, não é muito fiel à história original, à história do mundo, né? Mas, enfim, é uma história de 3.000 anos atrás. E alguns detalhes a gente não tem com exatidão sobre fatos históricos. E além de que, os próprios gregos, quando tentavam traduzir essa história para teatro, para alguma adaptação do tipo, eles próprios contavam com anacronismo, com coisas que estavam fora de ordem da história real. Então, dá para ver que os gregos de fato não se importavam com essa questão. Então, se os gregos não se importavam com essa parte de anacronismo, por que eu vou me importar, né? Até porque, apesar de ele ter várias partes baseadas na história real, como é o negócio de Troia, né, do cavalo, que eu acho que é real, né, eu não tenho certeza. Mas enfim, apesar de ter esses detalhes baseados na história real, é uma obra de ficção. Então, como obra de ficção, ele tem assim um direito de assumir certas liberdades. Eu gostaria de ver uma obra mais fiel, de fato, à história real, gostaria. Mas é aquela questão.
Coração Valente não é um filme fiel à história real. Pelo contrário, ele troca muita coisa, tem muita coisa errada historicamente naquele filme, mas é um filmaço. Então, isso não impediria a Odisseia de ser um filmaço. E sobre a questão, né, do elenco, atores com uma raça trocada, tem ator também trans. Eu não vou comentar porque eu acho isso uma leseira do caramba. Então, enfim, eu de fato não me importo com a questão do elenco. Mas falando do filme como um todo, muito bom, tá? Christopher Nolan consegue dirigir muito bem o filme, ele consegue trazer um ritmo muito agradável, que é um negócio que tinha me incomodado um pouco no filme anterior dele, que é o Oppenheimer, porque apesar de eu achar um filmaço, eu achar Oppenheimer melhor que a Odisseia, o Oppenheimer não é um filme que me diverte. Eu entendo porque que ele tem uma questão de ser um pouquinho mais arrastado, de passar um pouquinho mais demorado e tal. Eu entendo, mas enfim, não é um filme que eu tenho vontade de reassistir. Esse A Odisseia tem mais ritmo, ele tem cenas de ação boas, que o Christopher Nolan dirige bem, dadas as suas limitações, né? Ele não é um excelente diretor de ação, como a gente já viu em outros filmes dele, mas, enfim, ele faz o melhor que ele pode, né? E, enfim, cenas de ação bem dirigidas, momentos de drama muito intensos. E uma coisa que me surpreendeu: cenas de terror, velho. Eu nunca imaginei o Christopher Nolan flertando com terror. E tem duas cenas aqui que, cara, uma dá um frio na espinha e o outro eu fiquei chocado com a transformação dos personagens em questão de maquiagem. Cara, muito bem feito. Se você gosta de filmes mais diferentes e tal, a Odisseia tem umas cenas muito diferentes até pro padrão Christopher Nolan. Mas, enfim, né? O Christopher Nolan dirige muito bem esse filme. Questão técnica, um esculacho, sempre muito bem feito nos filmes do Nolan. Claro, tem a questão de cenários e figurino não serem tão fiéis à história real, mas tecnicamente o filme é tão bem feito que eu não consigo reclamar, velho. O figurino é bem feito, direção de arte é bem feita, efeitos visuais muito bem feitos, que inclusive contam com efeitos digitais, porque eu acho impossível aquele Ciclope ser feito com efeito prático. Impossível. Aí, fotografia maravilhosa, filmado todo em câmera IMAX 70 mm. Uma fotografia espetacular, te imerge muito na história. Se você não assistiu no cinema, você tá perdendo tempo. É um filme para assistir no cinema, principalmente se o seu cinema perto de sua casa for IMAX. Aí vai ser um esculacho. Eu não tenho cinema IMAX perto de casa, nem na minha cidade, quero dizer. Então, isso me frustrou um pouco, né? Mas, enfim, é o que eu podia fazer, mas eu fiquei contente assistindo o filme no cinema. Sobre os atores, estão todos bem, principalmente o Matt Damon. Ele faz um excelente Odisseu, interpreta muito bem, dando suas questões também da sua moralidade, que é diferente da história original, pelo menos até onde eu sei. Mas, enfim, os atores estão todos excelentes. Anne Hathaway também está muito boa. Mas alguns personagens acabam meio que sobrando, né? E alguns não têm tanto desenvolvimento, como é o caso do personagem do Tom Holland, que é o Homem-Aranha, né? É o personagem que o Tom Holland já interpretou várias vezes. E também tem outra questão que muita gente levantou em outros filmes do Nolan. E eu tô começando a concordar que ele não consegue trabalhar tão bem personagens femininas. Porque, por exemplo, a Anne Hathaway atua muito bem, mas a personagem dela tem umas questões meio complicadas. Eu acho que tinha espaço para mais. Aí tem a personagem da Zendaya que tá no filme, tem uma motivação que eu achei interessante, dado uma cena perto do final do filme, para ela ser a representação de Atena. E, enfim, personagens femininas não foram o grande forte desse filme, né?
Apesar de que a personagem da bruxa é muito boa. Como eu falei, né, daquela cena de terror, ela manda muito bem naquela cena. E, enfim, né? Em questão de história, eu achei um roteiro bem amarradinho. Ele faz suas adaptações. Obviamente, não é um copia e cola da história do livro, até porque é impossível. E outra, é uma adaptação. Ele está adaptando aquela história para um formato de cinema. Então ele vai querer mudar coisas assim, e isso é inevitável quando você está adaptando um livro para filme. Então, apesar de ter mudanças que incomodaram muita gente, eu não me incomodei. Até porque a narrativa é muito bem amarradinha, apesar de ter sequências que não se conectam tão bem assim à trama geral, como a parte dos gigantes. Mas, enfim, o roteiro amarradinho e tal. Mas, enfim, a questão que ficou aquém pra mim mesmo é a questão de alguns personagens que acabaram sobrando mesmo, né? Mas o filme é tão bem feito, velho. Ele é tão tecnicamente perfeito que ele é maravilhoso, velho. Pra mim é uma nota 9 ou 8,5. Vou ficar no 8,5 por enquanto, né? Mas é um filme brabíssimo. Se você não assistiu no cinema porque pensa, Nolan estragou Odisseia, não sei o quê. Deixa de frescura, meu amigo. Mesmo que você acabe não gostando do filme, é um espetáculo visual que vale a ida ao cinema. Então, corre pra assistir a Odisseia, tá recomendadíssimo. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima e tchau!